Se o Guts e o Griffith lutassem hoje, quem você acha que venceria? E vou mandar logo a real. Comparado ao Griffith, ou melhor, ao Fento, o Guts é como se fosse uma formiga sob os pés de um leão. Quer uma prova do que estou falando? Os apóstolos são infinitamente inferiores a qualquer um dos membros da mão de Deus. E mesmo assim, o Guts quase sempre luta até exaurir todas as suas forças contra eles. Mano, o Guts nunca conseguiu derrotar o Zod. E por mais poderoso que seja, o Zod não chega nem perto de se igualar ao Fento. Mas claro, ninguém é invencível. E neste vídeo vou te mostrar o porquê do Guts não conseguir matar o Fento no seu estado atual. Mas também vou te dizer como que seria possível mandar o Batman gay de base. Então já deixa o teu like, inscrição, sininho, vira membro se puder. E agora, sem mais enrolação, vamos falar de Berserk. Para entender melhor a disparidade de força que existe entre o Fento e o Guts, vou usar aquele que acredito ser o apóstolo mais poderoso de toda a obra. E por isso, o exemplo perfeito. No arco do Falcão Milenar, conhecemos o Ganishka, que sozinho conseguiu peitar o Guts, o Zod e vários outros apóstolos. E estou falando isso sem levar em conta a sua segunda transformação. Mas quando ele reencarna uma segunda vez, ele se transforma em uma criatura colossal que poderia simplesmente esmagar qualquer apóstolo comum. E neste nível aqui, nem mesmo o Zod ou o Grumbeld foram capazes de fazer algo contra ele. Conseguiram apenas lutar contra estas pequenas cópias do monstro. Aliás, pequenas apenas se a gente levar em consideração o tamanho do Ganishka, porque os bichos são maiores que o Zod. Então, esclarecido o nível de força do apóstolo mais poderoso, agora vamos entender o nível de força do Griffith. As únicas criaturas naquele local que poderiam destruir o Ganishka eram o Fento e o Skull Knight. Mas entenda que, mesmo que tenha sido o golpe de espada do Skull Knight que matou o apóstolo, o Fento também poderia realizar o mesmo feito. Porém, ele precisava abrir o plano astral em nosso mundo, cortando a realidade, poder este que ele não possui. Esse golpe aqui até então foi o ataque mais poderoso visto no mundo de Berserk, e o Fento segurou este poder como se não fosse nada, o manipulou e o redirecionou para o Ganishka. Até o Skull Knight teria muitas dificuldades em enfrentar o Fento. E agora temos que medir também a força do Guts. Se você começar a ler o mangá desde o início, você verá que o Guts quase sempre sai todo acabado de suas lutas. Ele é vencido quase sempre pelo cansaço e também pelos ferimentos acumulados. Muitas vezes ele está lutando apenas contra espíritos malignos, e isso já é o suficiente para drenar suas energias. E aqui vai alguns ótimos exemplos. Na luta contra o apóstolo Cobra, ele teve vários ossos quebrados. Na luta contra o Conde, ele só não perdeu porque usou a filha do apóstolo como refém. E contra a Rosine, ele quase foi empalado vivo. E entenda que, se juntar estes e todos os apóstolos que o Guts já enfrentou, eles não conseguiriam fazer nada contra um God Hand, pois eles estão em um nível superior de existência. Dentro do mundo de Berserk inteiro, vejo apenas duas criaturas que mais se aproximam deste poder, a Flora e o Skull Knight. Mas claro, o Guts é apenas um humano, e a vida do ser humano é algo frágil. Mas e se existisse algo que mudasse o jogo e elevasse o nível do Guts para outro patamar? E calma que é aqui que vamos ver como seria possível derrotar o Fento. O primeiro jeito de derrotar o Fento seria pela forma mais óbvia mostrada na obra, através de uma arma feita de berrelites, que é uma das criaturas mágicas mais poderosas da obra. Isso mesmo, o berrelite não é apenas um amuleto, ele está vivo e isso já foi falado pela Flora. O Guts poderia fundir um berrelite à sua Dragon Slayer e ter um poder capaz de cortar o Fento. E essa cena aqui, onde ele acerta o Griffith várias vezes em sua forma humana, seria bem diferente. Mesmo acertando vários golpes, o Griffith apenas o ignora,
desprezando completamente a sua presença. Com a fusão do Berrelite, o poder da sua Dragon Slayer seria semelhante à espada da ressonância do Skull Knight. E não se enganem, se o Fento tivesse levado este golpe aqui, ele tomaria muito dano. Essa brincadeirinha rasgou a própria realidade. Uma outra forma seria se o Guts libertasse a besta das trevas. E apesar de muita gente acreditar que a besta é apenas um estado de espírito metafórico, eu não consigo acreditar nisso. Porque o Miura investiria tanto tempo criando diálogos entre os dois e desenhando possíveis formas para a besta se ele não quisesse que ela aparecesse de fato. Até mesmo nos últimos capítulos desenhados pelo autor, a besta aparece para pedir ao Guts que a aceite, como se fosse um pacto ao qual ele precisa dar o seu consentimento, muito parecido com o que acontece com os apóstolos. Mas aí você deve estar me perguntando agora, mas nerd, por que você acredita que este ser se iguala ao Fento? Simples, ela nasceu do mesmo lugar que o próprio Fento. Ela nasceu durante o eclipse e da mesma forma que o Griffith, o Guts foi completamente inundado por sentimentos negativos muito poderosos e tudo tomou forma e gerou uma nova existência que nem mesmo a causalidade poderia prever. Mas mesmo sendo muito poderosa, ela parece precisar da permissão do Guts para se libertar por completo. E neste caso, uma luta entre estes dois seria muito bizarro e lindo de se ver. Pelo aspecto da besta ser de um lobisomem, acredito que seus poderes seriam em grande parte baseados na força bruta, tentando rasgar e dilacerar o Fento de forma animalesca, enquanto que o Fento utilizaria a lógica para lutar. Mas o grande problema que vejo aqui é que mesmo que ela consiga matar um God Hand, a besta é o que aparenta ser, uma criatura que exala violência e atacará qualquer um à sua frente, seja inimigos ou os seus próprios aliados. E nestes capítulos atuais do mangá, desde antes da morte do autor, o Guts já está sendo mentalmente tentado pela besta a ceder. E acredito que duas coisas podem acontecer. Ou ele terá uma luta interna contra a besta e superará este momento de depressão, ou ele irá ceder e vomitar a besta para fora. Porque se ele de fato se transformar neste monstro aqui, ele vai mandar todo mundo de base. Pessoalmente, acho bem mais plausível que ele use o seu Berrelite como arma. Até porque trazer a besta agora, por mais que eu quisesse muito que isso acontecesse, iria fazer a história se estender muito mais. E pelo que vejo, a equipe do Miura está correndo contra o tempo para terminar logo a obra. Teorias à parte, se a gente for levar em consideração tudo o que vimos até agora sobre o Guts e o Fento, fica muito claro a diferença de poder entre eles. Os God Hands são literalmente reis demônios, e mesmo que não sejam invencíveis, pois vimos que já existiu uma outra mão de Deus, até agora só o Skull Knight parece ser capaz de bater de frente com estes monstros. Mas se você tem uma outra ideia de como vencer o Fento, comenta aqui a sua teoria, que gosto demais de conhecer novas ideias. E a opinião de vocês ajuda muito na produção de novos roteiros. Comenta também como você acha que o Guts vai superar este momento em que se encontra. Se será com a ajuda da casca, ou então se ele vai precisar perder mais alguém para sair desse estado. Não vai embora sem deixar o teu like, isso ajuda demais no crescimento do canal e me incentiva a trazer mais conteúdo como este para você. Se puder, apoie o meu trabalho virando membro, mas se não tá podendo ainda, só de assistir até aqui você já me ajudou demais. Se inscreve se ainda não for inscrito, entra no grupo do Discord, vou deixar o link fixado nos comentários. Os últimos vídeos vão aparecer aqui na tela final. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!